Fala galera, tudo bem? Estamos iniciando aqui o Pod Ataíde e hoje nós temos três presenças aqui ilustres, tá bom? Que temos aqui com o Odil, o Rony e o Kaká, né? Essas pessoas aqui acompanharam a evolução da tecnologia e estão sendo muito cruciais nesse momento e eles sabem de cabo a rabo o que acontece, o que deixou de acontecer com a tecnologia e hoje ninguém mais, ninguém menos do que eles para contar tudo isso aqui pra gente, tá? Então, Odil se apresenta, depois Rony, Kaká, fica à vontade. Ok, Odil Pereira, estou na área de TI desde... ano que vem vai fazer 50 anos em TI, desde 77. Passei por muita coisa, muita mudança, muita alteração, muita coisa nova e estamos nos dias de hoje na IA, né? Muito bom. E aí, Rony? Bom dia, Ataíde. Então, eu sou o Rony, estou aí também há 35 anos, não cheguei nem a calcular direito, mas uns 35 anos aí na área de TI, né? E passando por várias fases aí, acho que a gente veio aqui compartilhar aí um pouco das experiências e dos assuntos importantes, relevantes nesse tocante aí. Tá bom, eu sou o Kaká, né? O Odil, por incrível que pareça, tem mais tempo que eu na área, né? Eu comecei em 82, com velho e bom COBOL, como todos nós, né? Todos não, né? Porque tinha o Fortran na época, tinha o Assembler, para quem gostava de fuçar bit, né? Mas Escovar bit, né? Escovar bit, né? Mas venho desde lá, venho acompanhando toda essa evolução aí da tecnologia que realmente tem assustado muita gente, inclusive a gente. A gente vai falar sobre isso, mas teve muita tecnologia que eu duvidei quando falaram que ia sair. Uma delas era o Wi-Fi. Eu falava, não tem como passar dado pelo ar, né? Rádio, você não consegue, o rádio fica dando interferência. Como que vão passar dado pelo ar, né? Eu não... Por mais ser uma pessoa de TI, de tecnologia, eu duvidava que ia dar certo, né? E estamos aí hoje, né? Hoje tudo pelo ar e tudo usando IA e vamos ver, vamos falar sobre isso, né? Não, show de bola. E Kaká, seguindo o seu gancho, né? Você falou da tecnologia que não sabia se o Wi-Fi ia acontecer da forma que aconteceu, né? Como que de fato a tecnologia entrou hoje na sua vida, né? Como que ela, desde o primórdio, você nasceu já com essa vontade de, quero ser de TI, eu quero fazer o que da minha vida, é esse caminho que eu quero seguir. Então, o que aconteceu para você hoje sentir esse calorzinho? Bom, não hoje, mas quando eu comecei, né? Em TI, cara, eu vou falar coisas assim que as pessoas não têm nem ideia do que é. Eu andava, quando eu era adolescente, aí naquela época tinha o ginásio, né? Você lembra, né? Tinha o primário, que era a primeira a quarta série, da quinta a oitava era o ginásio. E eu tive a sorte de fazer o ginásio no Senac, né? Minha irmã trabalhava no Senac, conseguiu para eu fazer lá. Minha irmã trabalhava na secretaria e eu fui fazer ginásio no Senac. E eu agradeço muito por isso, porque aprendi toda a técnica comercial, eles ensinavam para você. Então, eu ensinava o que era uma nota fiscal, o que era uma duplicata, uma fatura. As pessoas têm esse nome hoje, fatura, duplicata. As pessoas não têm nem ideia do que é, né? E o que era antigamente, né? Que a duplicata era a segunda via da fatura, né? Que era onde você reconhecia a dívida e tal. Mas no Senac eu fiz o ginásio lá, né? Então o ginásio chamava ginásio comercial, que a gente tinha o ginásio normal e as técnicas comerciais, né? Incluindo datilografia, né? Tinha que fazer a prova pondo uma tampa na frente para você datilografar sem ver o teclado, né? Então você tinha aula datilografando sem ver o teclado. Datilografia tinha uma coisa antigamente que as pessoas não conhecem, né? Que era a máquina de escrever, né? Que era uma coisa mecânica, você batia e ia batendo
no papel e ia escrevendo o que você precisava, né, naquele documento. Então, no Senac, um dia, como eu tenho uma origem muito humilde, né, assim, irmão de 6 irmãos, né, meu pai tinha 7 filhos, então sempre muita dureza nisso aí, né, a vida não era miserável, mas também não tinha sobra nenhuma, né, era ali tudo contadinho, né. Então surgiu, eu não sei dizer como, mas surgiu lá que eles iam fazer um curso de programação de computadores lá no Senac, um curso à parte, né, um currículo à parte. E eles precisavam de alguém para entregar panfleto, né? E na época era uma empresa que na época só existia lá, depois ela ficou famosa, a DataPro, né, que deu esse curso. E aí, eu não sei se foi minha irmã que falou se eu queria fazer o serviço, porque qualquer servicinho eu pegava, né? Pegava uns trocadinhos, que não tinha, né? E aí eu peguei para entregar. E o panfleto era um cartão, aquele primeiro cartão que era 64 colunas. 80. Não, 80 já era o outro, não era? O primeiro... 80 depois foi para 96, que era o menorzinho. Isso, então, era o grandão que era 80. 80 colunas. Mas Era que uma quer linha dizer só. isso? É um cartão, tipo aquele cartãozinho hoje que a gente tem hoje de entregar assim na rua? O que é? Não, então, qual que foi a ideia deles, né? A história, vou tentar encurtar, mas assim, na época, ninguém sabia o que era um computador, tá? Ninguém sabia. Computador era uma coisa, a gente ouvia falar de computador. Eu estou falando de uma época que malemar a gente tinha uma TV de 14 polegadas, preta e branca, na sala, e só. Pegava muito isso mal. Era que ano? Isso eu estou falando de perto dos anos 80, 79. Eu sou de Taubaté, né, do interior, tá? Eu quando era pequeno, eu tomava leite de cabra, porque o cara passava com as cabras e você comprava o leite de cabra, ele tirava na hora, que é uma delícia. Leite de cabra é uma maravilha. Nossa, é muito bom. Mas, enfim, aí o folheto que eles imprimiram o folheto nos cartões. Acho que cartão usado mesmo, porque os cartões tinham perfuração e tal. Então, eu distribuí para a cidade inteira, né? E as pessoas pegavam e ficavam, nossa, isso é um cartão de computador, que era um cartão, foi primeiro sistema de dados, né? De guardar dados, que era o cartão perfurado. Então, ele tinha 80 colunas e tinha 80 colunas e tinha as linhas, e ele perfurava. Ou seja, por exemplo, um furo era a letra A, o primeiro e o segundo furo era o B, sei lá, tinha uma codificação. Então, para cada coluna daquela, você tinha uma série de perfurações que davam o que tinha digitado naquele cartão, né? Então, eu entreguei esses cartões aí. Depois, eu não lembro também como foi, mas eu consegui entrar no curso de programação. E eu entrei achando, vou ver um computador na minha frente e vou operar esse computador, né? E a minha tristeza foi que o curso foi só no papel, porque era ensinando a linguagem, né, que era o COBOL na época, então só papel, eu só vi papel, eu não cheguei nem perto de um computador no curso, né? E depois ele fez um complemento, que ele convidou quem queria, para fazer um curso só de lógica. E com isso, com esse conhecimento, mais nada, nem nunca ter chegado perto de um computador, eu vi um dia um anúncio no jornal da Prodesp fazendo uma seleção para programadores, né? E era assim, bom, foi tipo 700, 1.000 pessoas para 20 vagas, né? Eu não consegui entrar nessas 20 vagas, mas eu fiquei numa fila de espera e fui chamado numa segunda chamada. Então eu estava em Taubaté, um moleque que nunca tinha saído de casa, tive que me mudar para São Paulo, porque eu ia ter 3 meses de treinamento, e depois desses 3 meses eles iam, quem passasse no treinamento ia ser empregado ou não. Então, como eu não tinha nada a perder, porque meu emprego era muito ruim, tanto que o treinamento já pagava o dobro do que eu ganhava onde eu trabalhava, né? Então eu vim para São Paulo, consegui lá, morei numa pensão e tal, fiz o curso, consegui entrar, comecei a trabalhar na Prodesp, e foi assim que a minha carreira
começou iniciou. a deslanchar. Então, Como tem é, essa- né? esse inicial aí do cartão perfurado Não, e depois a Prodesp, que é lógico, aí abriu todo o leque do conhecimento que eu tive para daí começar a minha vida mesmo como profissional da área, né? E você, Rony, como que foi essa paixão da tecnologia? Como que ela surgiu para você? A minha foi assim, tinha um tio meu que ele tinha comprado um computadorzinho pequeno chamado TK-85. Não sei se vocês já viram isso. Claro. Um pretinho, né? É um pretinho, quadradinho desse tamanho, tinha uns teclados de borracha. As teclas de borracha, assim, que pareciam... Ele parecia mais uma calculadora do que um computador. Você ligava na TV. Caramba. Ele era a evolução do TK-80. Então, a evolução do TK-80. E aí, nas reuniões de família, assim, ele levava esse computador para mostrar, ou se tava interesse. E aí, quando eu vi, assim, comecei a mexer, trouxe umas revistas com os códigos de programa para fazer uns programinhas simples, um negócio de forca, né? Joguinho de forcas, coisa bem simples mesmo, falando Hello World, imprimindo coisinha, né? E aí, eu comecei a mexer, cara, fiquei maravilhado naquilo ali. E ali, acho que ali foi o ponto que eu soube que, essa área, a partir daquele momento, eu fui guiando minha vida profissional sempre nessa área de tecnologia, de computador, e assim foi. É lógico que esse foi o primeiro contato com o computador, né? A Cacá nem teve isso. Nem Não. teve. Eu já tive essa oportunidade, e aí segui. Isso Essa em área. 85 também. Eu tinha uns 16 anos, acho que foi uns 80 e alguma coisa, 87, alguma coisa assim. Caramba. Foi por aí. E aí fui seguindo. Mas daí também entrei na área de mainframe, não cheguei a ver os cartão perfurado, mas assim, a época já tava terminando, né? O cartão perfurado. E aí foi seguindo. Até hoje aí, estamos entrando em várias mudanças tecnológicas aí. A meu favor também, eu nunca trabalhei com cartão perfurado. A minha ex-mulher trabalhou. Eu falo que ela é mais velha que eu, porque ela trabalhou com cartão perfurado. Só estudou só. Não, eu só entreguei os folhetos que era cartão perfurado, mas nunca vi. Quando eu comecei a trabalhar, que era na Prodesp, aí já não... Tinha lá as digitadoras, tinha uma sala enorme que era só digitação, mas era só para entrar o dado no sistema. Para e aí fita era magnética, né? fita Que magnética. Né? demais. E disco, né? E você, Odil? Então, surgiu essa como paixão? o Cacá falou, no passado havia uma cultura de que os garotos, 15, 16 anos, ou até mais novo, já começavam a trabalhar. Já se virava, começava a trabalhar. E eu comecei a trabalhar em 75, 76. Num cargo que a molecada sempre entrava, que era office boy. Office boy empresa era o... Mas A entrada. você pegava moto e entregava as Não. coisas? Que moto. E Moto. ônibus de Isso é ônibus. modernidade. Não tinha moto. E como que era? Bicicleta. Então, office boy era aquela, como o nome já diz, é um garoto que trabalha dentro do escritório. Ele faz tudo. E o office boy também fazia serviços externos. Aí você conhecia outros office boys. Então você fazia o que a gente hoje em dia já chama um networking, né? Muito grande entre os office boys. Você ia no banco, você dava alguns pagamentos para um boy que estava no Banco do Brasil fazer, ele te dava uns do Banco Itaú, e você trocava, depois se reunia, pessoas assim que não se conheciam. Bom, com o passar do tempo, quando chegou em 77, um amigo meu me ofereceu não, ele falou que tinha uma vaga numa empresa que ele trabalhava, que era uma birô de processamento de dados. No passado não existiam assim as empresas de tecnologia eram birôs de processamento de dados. Estavam Para as começando. empresas de pequeno, médio porte, não era viável e nem rentável ter computadores. Então, eles tinham os birôs para fazer o processamento de dados deles. Então, por exemplo, nós trabalhávamos aí eu fui trabalhar nessa empresa que era um birô de processamento de dados. Ficava lá no centro da cidade, perto das boates lá do centro da cidade. Bom, que seja.
um dos clientes era o Objetivo, Colégio Objetivo, e o cursinho Objetivo lá da Paulista. Então eles faziam as provas, simulados e provas, e mandavam para a empresa fazer a digitação. Eles digitavam, tinham os digitadores, uma sala grande, cheia de digitadores, tinham turnos de manhã, tarde e noite, virava à noite o processamento, né? Não parava, a empresa não fechava. E o pessoal digitava tudo, passava para listagens, papel, né? Listagens para serem conferidas e enviadas essa documentação para a empresa. No caso, o Colégio Objetivo, né? E eu entrei lá, esse amigo meu trabalhava lá, entrei lá como conferente. Então a gente tinha que fazer conferência dos dados que eram digitados para ver, para poder ir, qualidade, né? Fazer a qualidade para poder passar para frente, caso houvesse alguma correção, que seja. E eu comecei a ver que tinha os programadores. Tinha o computador, eu trabalhava no andar de cima, era uma casa grande, e eu trabalhava no andar de cima, o andar de baixo era digitação e no fundo era o computador. Que aí comecei a ver, ficar maravilhado, né? Nossa, computador, né? Coisa assim que saltava de conhecer. E aí eu via os programadores chegar. Eu me lembro até de uma das pessoas, o cara era um tal de Rogério, o cara chegava com uma caixa de cartão perfurado de 80 colunas desse tamanho. Ele chegava todo pimposo, aquela caixa lá, pô, ele fez um programa. Chegava, subia lá e punha a caixa, conferia os cartões, aí descia, punha lá para passar a leitura, fazer a leitura dos cartões e gerar a lista que era o programa, tá? Cada cartão era uma linha do programa, de uma linha de comando, né? E eu achava aqui no máximo, nossa, eu quero ser isso um dia. Eu quero poder entrar na empresa com a minha caixa de cartão. Aí começou a saltar a curiosidade. E num outro prédio tinha a parte de análise de sistemas. Tinha os analistas de sistemas. A analista ia lá, às vezes fazia o serviço de boy, você tem que levar coisa para lá, para cá, carrega sempre. Quantas caixas eu não carreguei durante a rua, atravessava Major Sertório, centro da cidade lá, com caixa de formulário. Bom, e tinha os analistas. Analistas trabalhavam num andar, todo mundo quieto, sentado nas suas mesas. E outra coisa que me chamava muita atenção, cada um tinha sua régua de fluxograma. Era uma régua vazada, uma régua vazada que tinha os símbolos para o pessoal, tinham formulários, tudo, para o pessoal desenhar o fluxo do programa. Então, como se fosse início, meio e fim. Exatamente, início, meio e fim. Aí tinha todo... Era um fluxo de informações que depois isso se transformava em programas que eram programados no papel, escrevia no papel, mandava para a digitação digitava, mas em cartão perfurado, perfurava os cartões. O cartão perfurado, você perguntou, alguma coisa que faz uma relação com os dias atuais. Quando a gente faz o jogo da Mega Sena, a gente pega o papelzinho e pinta uns quadradinhos. E aí, hoje, é uma leitura ótica, né? Eles põem o cartão lá e, pela posição do marcadinho lá no papel, ele sabe o que está. Então, o cartão perfurado é alguma coisa semelhante. Os furinhos, ele é perfurado porque perfurava num retângulozinho nos cartões, nas 80 colunas que tinham, né? Que eram as 80 colunas, imagina um papel quadriculado que tem 80 quadradinhos e um monte de linhas. Então você punha o A num quadradinho, o B no outro e assim por diante. Espaço igual, espaço, alguma coisa. Você escrevia os comandos. Então você tinha 80 colunas, 80 posições para cada linha. E quando isso se transformava no cartão perfurado, as perfurações no cartão eram lidas pelo computador e, da mesma maneira que hoje visualmente vê o cartão da Mega Sena para saber a posição, o que significa, o cartão perfurado era semelhante, alguma coisa semelhante.
Mas vamos voltar lá para os analistas. Então, eu ficava maravilhado de ver os analistas com as suas réguas de fluxograma, com seus formulários, que as empresas tinham tudo formulários para fazer, com o logotipo da empresa em cima. Ficava maravilhado. E um dos analistas, vendo que eu tinha curiosidade, ele pegou e me deu alguns manuais da IBM, de estudo programado da IBM. Uma série de manuais. Estuda aqui. E, nossa, aí que eu comecei a estudar. E depois, em 77 ainda, eu entrei num curso de COBOL, de programação COBOL, eu não me lembro o nome da empresa agora. Ficava lá na 9 de julho. E o professor era um analista da Volkswagen. Na época, eu lembro muito bem que ele pegava, deu curso COBOL. Ele falou, olha, tem gente que está dizendo que o COBOL vai acabar. Isso em 77. COBOL vai acabar. Mas eu não acredito. Umas poucas semanas atrás, uma pessoa entrou em contato comigo perguntando se eu tinha uma pessoa de COBOL que precisava trabalhar. O banco até hoje é COBOL. Até hoje, as grandes instituições financeiras trabalham com seus grandes portes. Não morreu. Porque para a instituição financeira, por exemplo, é muito mais adequado. Vamos entrar em detalhe. Mas essa linguagem aí, e ainda existem profissionais trabalhando. Quer dizer, há 50 anos diziam que o COBOL ia acabar e ainda não acabou até hoje, né? Bom, fiz o meu curso e daí que começou seguiu a carreira aí de TI. a carreira, né?